Nos últimos meses, eu comecei a ver um repositório chamado Everything Cloud Code. Ele começou a aparecer no X, no LinkedIn, no Instagram, começou a aparecer alguns reels de algumas pessoas explicando sobre ele. A primeira impressão é que é um repositório cheio de prompts, mas quando eu pesquisei a história por trás dele, eu percebi que tinha algo muito interessante e o porquê dele ter chamado tanta atenção. E a história dele começa num hackathon da Anthropic. O principal criador desse projeto chama-se Afam Mustafa. Ele, junto com o David Rodrigues, participaram desse hackathon da Anthropic e o principal objetivo era criar um produto completo em apenas um dia. E além deles terem vencido, o Afam Mustafa abriu esse repositório no GitHub junto com tudo que eles implementaram para esse projeto. E quando você abre esse repositório, você consegue perceber que não é só uma fila de prompts. Ele é todo um sistema operacional feito para rodar junto com as IAs. Lá dentro existem agentes especializados, skills, hooks, memórias, testes, documentação, tudo organizado para que um agente de IA consiga trabalhar sempre do mesmo jeito. A ideia deixa de ser desenvolver com IA como se fosse um chat, para começa a ser algo que você desenvolve e monta toda uma pipeline para que o agente percorra e monte um produto final que seja 100% coerente com o que foi especificado. Se você já implementou com IA, você já deve ter visto que em alguns momentos a gente esquece de explicar qual que é a regra de algum teste, a gente esquece de dar o contexto suficiente para que a IA consiga, a IA não, né? Para que o agente ele consiga desenvolver toda aquela demanda sem ter alguns erros ou falhas. E esse tipo de repositório veio para ajudar a gente a resolver esses problemas que a gente tem desenvolvendo sem ter algum tipo de parâmetro. Mas você não precisa instalar tudo que tem lá. Esse tipo de repositório, ele vai funcionar mais como um tipo de biblioteca, para a gente poder pegar as ideias boas, algumas skills, alguns tipos de funcionalidades ou pipelines que podem ajudar em alguns projetos, mas também não em todos, porque dependendo da complexidade do projeto, vai precisar de mais segurança e alguns outros detalhes para pensar e analisar se vale a pena. O Hackathon fez muita gente conhecer esse projeto, mas para mim, o que mais legal não é nem eles terem vencido, mas terem disponibilizado isso para que a gente possa utilizar e poder aprimorar mais a nossa utilização de agentes na parte de desenvolvimento. E também perceber que nem sempre a melhor solução vai ser o modelo utilizado, mas sim como a gente prepara o ambiente. E no próximo vídeo eu quero abrir esse repositório com vocês, mostrar as skills que eu gostei, os agentes que fazem sentido a gente utilizar, quais hooks e também com qual tipo de regra de memória a gente pode utilizar nas pipelines de desenvolvimento. E também entender o que realmente vale a pena. Então acompanha aí, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com aquele amigo que está desenvolvendo, mas ainda não sabe qual tipo de biblioteca ou pipeline pode ajudar a desenvolver utilizando os agentes, mesmo que em diferentes modelos, como os modelos do Cloud, do Codex e assim por diante. Valeu!